Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, litosfera e hidrosfera do planeta. Eles são fundamentais para a disponibilidade de nutrientes e a regulação do ecossistema, promovendo a reciclagem de elementos essenciais da matéria orgânica. O ciclo da água é o movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse indispensável recurso natural esteja constantemente no ambiente. O processo depende da luz solar, que faz com que a água evapore, dando início ao ciclo. O vapor de água sobe para camadas mais altas da atmosfera e condensa-se, formando nuvens que são pequenas gotículas de água no estado líquido. Quando essas nuvens ficam carregadas, ocorre a precipitação, que pode ocorrer na forma líquida ou nas formas de granizo e neve. O oxigênio é o elemento mais abundante na Terra. A presença dele na atmosfera é de 21%. É disponível na crosta terrestre, na água e na atmosfera. O oxigênio, que é o O2, é essencial para a vida, pois os seres vivos utilizam ele no processo de respiração. Mas como funciona? Os seres fotossintetizantes, seres que fazem fotossíntese, como algas, fitoplânctons e plantas no geral, utilizam o gás carbônico, que é o CO2, como principal combustível para a fotossíntese. Dessa forma, ocorre a absorção do CO2 e a liberação do O2. Já os animais fazem o contrário. Eles absorvem o O2 e liberam o CO2, gerando o equilíbrio do nível de oxigênio na superfície terrestre. Como podemos ver nessa imagem, a árvore ela absorve o dióxido de carbono, faz o processo de fotossíntese, libera o oxigênio. Os seres humanos e os animais fazem o processo de respiração, que eles inspiram o oxigênio e expiram o dióxido de carbono. Aí o ciclo fica recomeçando e recomeçando, para manter o equilíbrio. O ciclo do carbono é o processo que faz os carbonos circular entre a atmosfera, os seres vivos, os oceanos, o solo e as rochas. Ele ocorre de forma rápida, como na fotossíntese, respiração e decomposição, e lenta em processos geológicos. Esse ciclo é essencial para regular o clima e manter o equilíbrio dos ecossistemas, controlando o dióxido de carbono. O ciclo do carbono começa com o gás carbônico, CO2, presente na atmosfera. As plantas absorvem esse gás por meio da fotossíntese, transformando-o em matéria orgânica. Os animais consomem as plantas e, durante a respiração, devolvem parte do CO2 para a atmosfera. As próprias plantas liberam CO2 pela respiração também. Quando os animais e plantas morrem, seus restos orgânicos se decompõem, liberando carbono no solo. Parte desse carbono pode se acumular ao longo de milhões de anos, formando combustíveis fósseis. Quando esses combustíveis são queimados por automóveis e indústrias, grandes quantidades de CO2 retornam à atmosfera, fechando o ciclo. O carbono é essencial para os ecossistemas porque forma a base de todas as moléculas orgânicas que compõem os seres vivos e participa do ciclo do carbono, que mantém o equilíbrio entre a atmosfera, os oceanos, o solo e a biosfera. Por meio da fotossíntese, respiração e decomposição, o carbono circula continuamente, garantindo a renovação da matéria e a regulação do clima. Além disso, o dióxido de carbono, CO2, atua como gás do efeito estufa, ajudando a manter a temperatura da Terra adequada à vida, embora o seu excesso cause o aquecimento global e os desequilíbrios ecológicos. Primeiro, eu vou começar falando sobre o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele está na atmosfera como forma de gás, de N2, e ele é fixado na Terra pelo processo de fixação, que é especialmente feito pelas bactérias do gênero Rhizóbio. E elas fixam esse nitrogênio no solo para que as plantas peguem ele. Só que quando elas fixam esse nitrogênio no solo, elas transformam ele em amônia. Mas as plantas, elas não querem amônia. Então, as bactérias chamadas de nitrossomonas vão pegar a amônia e transformar em nitrito, que é o processo chamado de nitrosação. Porém, as plantas ainda não querem o nitrito. Então, outro tipo de bactéria, as nitrobacter, vão pegar esse nitrito e transformar em nitrato, que é o processo de nitração, que é o que as plantas querem. E esses dois processos que eu citei, o de transformar amônia em nitrito, que é a nitrosação, e o de transformar nitrito em nitrato, que é o de nitratação, os dois juntos, eles formam a nitrificação. Esses são os processos de trazer o nitrogênio e fixar ele no solo.
no solo. Porém, temos o reverso, que é o de voltar o nitrogênio para a atmosfera. Esse processo de desnitrificação é feito por bactérias desnitrificantes. E a importância do nitrogênio é porque o nitrogênio é muito importante para o crescimento das plantas, sendo muito usado em fertilizantes, e também mantém o equilíbrio do ecossistema por meio desse ciclo que eu acabei de citar. Ele está presente em cerca de 78% do ar e tem várias aplicações na indústria e na conservação de alimentos. E na imagem a gente consegue ver como que funciona esse ciclo do nitrogênio. As setas mostram, né, o gás sendo levado pelas bactérias, as Rhizobium, e fazendo o processo de fixação, que é de fixar ele no solo. E os demais processos, o de transformar a amônia em nitrito, que é feito pelas as bactérias nitrosomonas, que é a nitrosação, e o de transformar nitrito em nitrato, as bactérias Nitrobacter, que é o de nitração. O ciclo do fósforo é o processo natural que faz esse elemento circular entre o solo, os seres vivos, a água e as rochas. O fósforo é essencial para a vida, pois faz parte do DNA, RNA e ATP, a molécula que fornece energia para as células. Diferente de outros ciclos, como o do carbono e do nitrogênio, o fósforo não tem fase gasosa, ou seja, ele não vai para a atmosfera. Tudo acontece na terra e na água. Nós temos 5 etapas principais. A primeira é o intemperismo. O fósforo sai das rochas fosfatas por ação da chuva, vento e decomposição. A segunda é a absorção. Plantas absorvem o fósforo do solo. A terceira é a cadeia alimentar. Animais obtêm o fósforo a comer plantas ou outros animais. A quarta é a decomposição. Quando plantas e animais morrem, o fósforo volta para o solo. A quinta é a sedimentação. Parte do fósforo pode ir para os rios e oceanos, acumulando-se nos fundos e formando novas rochas, reiniciando o ciclo. Agora que falamos de maneira geral sobre todos os ciclos, eu vou falar da importância desses ciclos para o equilíbrio do nosso planeta. Como já falado anteriormente, os ciclos biogeoquímicos são essenciais para o equilíbrio do planeta Terra, ao garantir a reciclagem contínua de elementos vitais como carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo entre o ambiente e os seres vivos. Eles sustentam o processo de vida, regulam o clima ao controlar gases atmosféricos e mantêm a saúde dos ecossistemas, influenciando a fertilidade do solo, a purificação da água e do ar, protegendo a biodiversidade. Desequilíbrios nesses ciclos podem comprometer a produtividade dos ecossistemas e a qualidade ambiental, afetando a sustentabilidade do planeta. Agora, a gente vai falar da importância da floresta amazônica no ciclo da água. A floresta amazônica ela é enorme e é fundamental para o ciclo da água e o regime de chuvas na América do Sul. Em conjunto das fortes massas de ar que já tem em cima do Oceano Atlântico, mais o processo de evapotranspiração, que é o processo em que as árvores liberam vapor de água para a atmosfera, formam intensas chuvas tanto na floresta quanto em regiões mais longe, que é os chamados rios voadores ou rios aéreos, que transportam umidade e chuva para áreas como centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. O desmatamento e a interferência humana na natureza provoca graves impactos ambientais com a perca da diversidade, aumento das emissões dos gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e a degradação do solo e do ciclo da água, como explicado anteriormente. Ela altera o microclima regional e global, reduzindo a capacidade das florestas de absorver carbono e afetando a disponibilidade de água, como no caso da Amazônia, que é o que foi explicado anteriormente, né? Que sem os regimes de chuva pelos rios voadores da Amazônia, pode afetar tanto o sul e o sudeste do Brasil, que é uma região rica no desenvolvimento da agropecuária. Socialmente, o desmatamento ameaça populações indígenas e tradicionais, violando seus direitos e modos de vida, e aumenta o risco das doenças zoonóticas. A redução do desmatamento é crucial para a preservação ambiental e saúde dos ecossistemas, e a qualidade de vida das populações locais e globais. Na imagem, é possível ver a diferença de um ambiente desmatado por queimadas ou pelo extrativismo humano e uma área não desmatada, e isso é errado.